Atividades propostas da página 62, nossa aula de física, trata sobre a aplicação das leis da termodinâmica, resolução de exercícios. Dentre as questões que são apresentadas para nós, o que é que a gente vai fazer? Inicialmente, nós queremos que você acompanhe a resolução dos exercícios e à medida que a gente for conversando sobre as tarefas propostas, a gente vai aproveitar para relembrar algumas coisas. Eu fiz essa revisão rápida para você se situar. Eu trouxe para cá, esse desenho não faz parte do exercício, para mostrar para você o comportamento de quem? Do ciclo de Carnot, isso que a gente tanto fala. A gente diz que não existe rendimento 100%, mas que existe, teoricamente, uma transformação que permite um máximo rendimento. O que seria isso? O ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. O que é que seria isso? Transformação adiabática, não existe troca de calor com o meio. Transformação isotérmica, mantém-se a temperatura constante. Então, essa seria a representação do ciclo de Carnot. Duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Agora vamos para as questões. Uma das grandes contribuições para a ciência do século XIX foi a introdução por Sadi Carnot, em 1824, de uma lei para o rendimento das máquinas térmicas, que veio a se transformar na lei que conhecemos hoje como a segunda lei da termodinâmica, na sua versão original. A afirmação de Carnot era que todas as máquinas térmicas reversíveis ideais, operando entre duas temperaturas, uma maior que a outra, têm a maior eficiência, e nenhuma máquina operando entre essas temperaturas pode ter eficiência maior do que uma máquina térmica reversível ideal. Existe, portanto, a certeza, não temos rendimento 100%. Hipoteticamente, a máquina térmica que dá maior rendimento é aquela que trabalha com o ciclo de duas transformações adiabáticas, duas transformações isotérmicas. Aí ele diz assim, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. 1. A afirmação, como formulada originalmente, vale somente para máquinas a vapor, que eram as únicas que existiam na época de Carnot. Não, essas afirmações elas servem para qualquer tipo de situação, tá? Só que a máquina de Carnot ela é teórica, não tem uma máquina que consiga essa idealização de 100% de rendimento. B. A afirmação de Carnot introduziu a ideia do ciclo de Carnot, que é o ciclo em que operam ainda hoje as máquinas térmicas. Não. C. A afirmação de Carnot sobre máquinas térmicas pode ser encarada como uma outra maneira de dizer que há limites para a possibilidade de aprimoramento técnico, sendo impossível obter uma máquina com rendimento maior do que a máquina térmica ideal. Certo. Os rendimentos nunca serão 100%. A questão número 2, ela vem do Enem, e ela diz assim, o diagrama mostra a utilização de diferentes fontes de energia no cenário mundial. Então aqui, ó, tem energia primária, energia para a produção de eletricidade, tem as porcentagens aqui, calor perdido e energia útil. Vamos lá. O diagrama mostra a utilização das diferentes fontes de energia no cenário mundial. Embora aproximadamente um terço de toda a energia primária mundial seja orientada à produção de eletricidade, apenas 10% do total são obtidas em forma de energia elétrica útil. Bom, se você tem apenas 10% obtido do total, isso aqui mostra o quê? Pouca eficiência, concorda? O processo aqui é deixa muito a desejar. A pouca eficiência do processo de produção de eletricidade deve-se sobretudo ao fato de as usinas. O que é que ele quer explicar isso aqui? Por que é que a gente tem pouca eficiência? Porque a gente aproveita pouco essa energia. E por que é que a gente aproveita pouco essa energia? Existe grande desperdício. Como é que seria enfatizado esse desperdício? De um modo geral, o que é que a gente poderia ter? A gente sabe que a gente vai ter que transformar o que aqui? Calor em trabalho. E aí o que é que você tem? Você tem uma grande perca de calor. Essa transformação com essa perca de calor é que vai implicar em quê? Uma eficiência baixa, tá? Posso citar aqui como exemplo as termoelétricas, eu posso utilizar como exemplo as usinas nucleares. Vejamos aqui as alternativas. As usinas nucleares utilizaram processos de aquecimento nos quais as temperaturas atingem milhões de graus Celsius, favorecendo perdas por fissão nuclear. Claro que não, não atinge milhões de graus não. Você utiliza na usina nuclear
a energia nuclear justamente para aquecer a água. Não precisa ser atingir milhões de graus. 100 graus Celsius você já transforma em vapor. B. Termoelétricas utilizarem em processo de aquecimento a baixas temperaturas, apenas da ordem de centenas de graus Celsius, que impede a queima total dos combustíveis fósseis. Não. Hidrelétricas terem um aproveitamento energético baixo, uma vez que a água parte da água em queda não atinge aos pás das turbinas que acionam os geradores elétricos. Um absurdo. Lembrando que a energia hidrelétrica, nas usinas hidrelétricas, a gente tem uma conversão de energia mecânica, né? A gente tem energia potencial convertendo-se em energia cinética, nós temos acionamento das turbinas. Letra D. Usinas nucleares e termoelétricas utilizaram em processo de transformação de calor em trabalho útil, no qual as perdas de calor são bastante elevadas. Aí sim, ó, acabei de comentar com você aqui. Essa seria a nossa resposta. Questão número 2, letra D. Questão número 3 fala sobre o ciclo de Carnot. Tá? O que é que o ciclo de Carnot busca? O ciclo de Carnot busca maior rendimento. Busca maior rendimento. Teórico. Como duas transformações adiabáticas duas transformações isotérmicas. Aí ele coloca aqui, a importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser, letra A, o ciclo que determina a maioria dos motores térmicos. Não. O ciclo que determina rendimento igual a 100%. Não temos esse rendimento. O ciclo que determina o máximo rendimento que o motor térmico pode ter entre duas dadas temperaturas. Aí sim. Questão de número 4. Questão número 4 diz o seguinte. Uma máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, opera entre as temperaturas 500 Kelvin e 300 Kelvin. Já está em Kelvin, não precisa se preocupar, né? Então aqui, ó, temperatura fria é a mais baixa, 300. Temperatura quente, a mais alta, 500. O que é que tem mais aí? Recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. Recebeu 2.000 joules da fonte quente. O calor rejeitado, fonte fria. Trabalho. Pronto, olha só, são duas perguntas. Como é que você vai poder fazer isso aqui? Bom, o que você vai fazer aqui é utilizar a fórmula do rendimento. Rendimento é igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Rendimento vai ficar igual a quem? 1 menos 300 sobre 500. Rendimento vai ser quanto? Quanto é que vai dar aqui? O rendimento aqui. 1 menos, cancelar 2 zeros, 3,5 dá 0,6. Seria de 40%. Como é que eu vou fazer, Vanks, para descobrir a quantidade de calor rejeitado? Como é que eu vou fazer para descobrir a quantidade do trabalho? Muito simples. Como eu sei que existe uma relação entre a quantidade de calor e a temperatura no ciclo de Carnot, eu posso resolver isso com uma relação matemática, que é essa daqui, ó. Você faz a razão entre as fontes de calor, tá? E as quantidades de calor, fonte quente e fonte fria, e as temperaturas, a grande e a pequena, temperatura quente, temperatura fria. Como é que vai ficar essa substituição aqui? Quanto é a quantidade de calor da fonte quente? 2.000. Da fonte fria, não sei. Quanto é a temperatura da fonte quente? 500. E da fonte fria? 300. Você pode cancelar 2 zeros aqui, veja. E você pode fazer isso aqui cruzado. Quantidade de calor da fonte fria vai ser 2.000 vezes 3 dá 6.000. Dividido por 5. Quantidade de calor da fonte fria, 1.200 joules. Pela resposta da quantidade de calor da fonte fria, já dava para matar, porque a única que tem 1.200, na questão 4, é a letra A. Já tinha matado aqui, né? Mas você também poderia fazer o quê? Calor rejeitado. Como é que você vai fazer o calor rejeitado?
Calor rejeitado vai ser 1.200, tá ok, já foi. Calor rejeitado já achei, 1.200. Qual foi a outra pergunta? Vanks, a outra pergunta foi o trabalho. Bom, o trabalho, o que você vai fazer para descobrir o trabalho? Para que você possa descobrir o trabalho, é só você fazer fonte de calor quente menos fonte de calor fria. O trabalho seu, o seu trabalho foi quanto aqui? Trabalho igual a 2.000 menos 1.200. Isso aqui vai te dar quanto? 800. Então procure uma alternativa que tenha 1.200 joules para o calor que foi rejeitado e 800 joules para o trabalho. Letra A. Insisto, já dava para ter respondido com a letra A, viu? Questão número 5. De acordo com o ciclo de Carnot, o máximo rendimento teórico de uma máquina térmica operando entre duas fontes cujas temperaturas são T1 e T2, sendo T1 maior do que T2, ou seja, T1 seria a temperatura quente e T2 seria a temperatura fria. É dado por quem? Bom, para que a gente possa fazer essa questão, era bom a gente lembrar da fórmula. R, ele chamou de R aqui, não foi? O rendimento? Igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Ou R igual a 1 menos T1 sobre T2. Aliás, T2 sobre T1. É fria sobre quente. Por isso que eu não gosto de usar 1 e 2, amigos. Eu prefiro usar o F de frio que é de quente. No ciclo de Carnot, o que a gente usa para trabalhar com as quantidades de calor e com as temperaturas? A gente faz Q2 sobre Q1, lembra? Acabei de fazer isso aqui. Igual a T2 sobre T1. Então, diante dessas situações, o que a gente pode deduzir? Você vai procurar uma relação, isso aqui tudo você já podia ter calculado direto pela relação matemática do rendimento, já tinha matado bem aqui. Porém, eu queria mostrar para você de onde que vinha essas situações, né? Qual a relação matemática que vai te dar o rendimento? 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Qual seria a alternativa? Neste caso aqui seria a letra A. Já tinha matado a questão